A tarja que está na tela, que traz a retrospectiva para o CRB, diz brilho, encanto e desilusão. O ano do CRB, se eu tivesse que adjetivar, de dar um carimbo no ano do CRB, eu diria que o CRB teve um ano bom nesta temporada. Não seria exagero dizer que o CRB teve um ano até muito bom. No entanto, no geral, como o CRB teve a principal competição do ano, que é a Série B do Campeonato Brasileiro, com muito sofrimento, com riscos claros de rebaixamento, não dá para você dizer que o CRB teve um ano muito bom. Mas eu também não posso embarcar na ideia de que o CRB teve um ano desgraçado, um ano horroroso. Não, o CRB, repito, teve um ano bom, e se a gente for usar aqueles viés político, viés econômico, é um ano bom com viés de alta. E aí a gente precisa destrinchar por que isso. Por que o CRB teve um ano bom e por que você teve brilho, encanto, desilusão. Eu queria começar pela base. É difícil você estabelecer na base um parâmetro, mas eu diria claramente que talvez, como resultado, a base do CRB teve, se não o melhor, mas um dos melhores anos da história centenária do CRB. Eu sou um defensor que você não pode apenas avaliar resultados. A base você precisa avaliá-la como formação de atletas. E acho que o CRB, pelo menos, traz três ótimos nomes para o fechamento da temporada. E isso é muito bom para um time que não tem um grande histórico de formação ou não tem uma grande sequência de formar jogadores. Mas o goleiro Fábio, zagueiro Darlisson e o volante Lucas Caliel, para mim, são três excelentes nomes construídos ao longo desta temporada. Se já não bastasse isso, se o CRB tivesse revelado um jogador, acho que já é muito positivo. E eu estou pincelando três, mas o CRB tem outros jogadores que tem tudo para estourar, mas que, no meu entender, ainda não são jogadores tão efetivos ou tão prontos como estes. Nos resultados, aí é um ano marcante, excepcional do CRB. Eu não vou me ater só a competições locais que o CRB conseguiu títulos. Eu vou me ater a competições nacionais. E aí é que o CRB arrebenta no ano. O CRB foi
avançando, classificando, eliminando grandes estruturas, grandes times na Copinha, na Copa São Paulo dos Juniores. Se não bastasse isso, o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o CRB foi simplesmente semifinalista. Semifinalista. E isso é marcante para um clube que nem o CRB, que claramente, quando você diz CRB vai disputar o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, qual é o grupo do CRB? Ah, ele tem Vasco, Fluminense, Botafogo, Atlético Mineiro, Cuiabá, Fortaleza, Sport. O cara coça a cabeça assim e diz: lascou o Galo. E o CRB arrebentou foi com os outros. Sendo o segundo colocado, tendo a possibilidade de fazer jogos eliminatórios, como foi contra o Cuiabá aqui no estádio Rei Pelé, e mostrou muita consistência. Muita consistência. Então, a base teve um ano excepcional. Resultados e revelação de jogadores. Se eu tivesse que apostar desses 3 nomes que citei, do goleiro Fábio, do zagueiro Darlisson e do volante Lucas Caliel, eu diria que o Darlisson é o jogador que me parece mais pronto. Pronto para entrar, para jogar, para ganhar, né? Mais rodagem, mais minutagem. Então, acho que isso é um ganho nesse ano de 2024. O time principal, o time profissional, a razão de ser do CRB, teve altos e baixos. Eu diria que mais altos do que baixos. Embora tenha muito torcedor do CRB que não gosta de ouvir isso, por incrível que pareça. Mas é um CRB que foi campeão alagoano com sobras, perdeu apenas um jogo para o Asa, num jogo, inclusive, que o CRB estava cheio de jogadores da base e reservas, poupando atletas, mas perdeu. Fez uma Copa do Brasil, eu diria que com a campanha histórica de ficar entre os 16 melhores da competição e ser eliminado pelo finalista, que foi o Atlético Mineiro, chegando a abrir aqui no estádio Rei Pelé 2-0 em cima do Atlético em 10 minutos de jogo, né? E você vê o time do Atlético com tudo que o Atlético tem, mas assustado com aqueles 10 minutos avassaladores do CRB. E uma Copa do Nordeste que há 30 anos o torcedor do CRB não sentia o gosto de uma final de campeonato que não fosse uma final de campeonato só de Alagoas. Preciso fazer uma correção aqui. O CRB teve uma final de Campeonato Brasileiro da Série C contra o Joinville. Mas em termos de Copa do Nordeste, 30 anos depois o CRB voltou a uma decisão. A fase de classificação foi de alguns grandes jogos do CRB e outros jogos, assim, horríveis. O jogo de classificar para a semifinal, por exemplo, né? Contra o Botafogo da Paraíba, foi um jogo michuruca, 0-0 e o CRB sofrendo para classificar nos pênaltis, para ir para a semifinal. Porque o jogo com o Botafogo foi aquele jogo que você chega à outra fase, né? Já o mata-mata.
Nesse caso, só o mata, porque o jogo foi aqui. CRB teve melhor campanha, passou pelo Botafogo no sufoco, mas avançou. E depois o CRB só tinha no caminho dele gigantes. O Bahia e o Fortaleza. Com sufoco, segurou o Bahia no 0-0, mas com o timaço que o Bahia tem, com a Arena Fonte Nova lotada e com garotos da base jogando a semifinal lá na Arena Fonte Nova, o CRB eliminou o Bahia nos pênaltis e foi para a decisão. Tomou 2-0 do Fortaleza lá no Ceará. E aí, eu, por exemplo, não acreditava que o CRB pudesse reverter o resultado. Sabia que era possível, mas não acreditava. Pelo time do Fortaleza, pelo jeito que o Fortaleza ganhou lá no Ceará. Primeiro tempo 0-0, no segundo tempo o CRB faz 2-0. E teve na bola do Hereda a chance de fazer 3-0 em cima do Fortaleza e ganhar o título aqui em Maceió. Estádio Repelé numa atmosfera mágica, numa festa linda que a torcida do CRB fez para conseguir o primeiro time alagoano campeão do Nordeste. E num pênalti desperdiçado pelo Anselmo Ramon, acabou se fazendo a diferença do CRB não conquistar o título. O CRB foi tricampeão alagoano. E quando eu falo do Anselmo Ramon, acho que cabe um adendo, porque ficou muito marcado para o torcedor regatiano a perda do título a partir do pênalti desperdiçado pelo Anselmo, porque todos os outros fizeram, e aí o CRB não conseguiu se recuperar. Foi o pênalti que o Anselmo perdeu que acabou fazendo a diferença para o resultado do Fortaleza campeão. Eu não sou censor de ninguém, nem vou censurar ninguém ou reclamar de alguém que tenha reações diferentes, né? Mas naquele momento, e era um momento de muita dor assim para o torcedor regatiano, para os jogadores, para a direção do clube, comissão técnica, para todo mundo. E aí é que vem esse momento assim das pessoas colocarem para fora o que eles têm de pior, né? Anselmo se vendeu. Anselmo propositadamente perdeu o pênalti. E todas as pessoas que a gente convive, que são fontes, que trazem relatos de bastidores, era de um Anselmo desolado depois do que aconteceu. E o cara leva um tempo para poder sair daquele baque. E muitos queriam que o Anselmo nem mais vestisse a camisa do CRB. O Anselmo está entre os grandes atacantes da história do clube. É um jogador que marca 30 gols, 23 gols na temporada. Ele está entre os grandes do país. Não é nem do Nordeste, é do país. Você põe ele na prateleira de Pedro pelo Flamengo, Paulinho pelo Atlético, Estevão no Palmeiras, Hulk.
Yuri Alberto, Corinthians, e tantos outros nomes, mas tantos outros nomes no sentido de que você tem uma nata do futebol para você dizer, poxa, foram poucos os caras que numa temporada passaram de 20 gols. E aí é muito duro você ver alguns, não é uma torcida toda, não posso dizer isso, mas alguns que passam do tom, né? Fazem acusações, esquecem de respeitar o ser humano, a pessoa. E isso acontece. E aí vem, depois de falar tudo isso, base, conquistas, final, aí vem uma Série B que foi uma desilusão para todos. Mais uma vez, eu não achava que o CRB subiria para a Série A. Mas muito de longe, não acreditava que o CRB fosse rebaixado. Só que a coisa foi crescendo, crescendo, e em algum momento da competição, eu tive quase a certeza que o CRB não conseguiria se recuperar. Os números eram muito desconfortáveis. Foi um time que passou 13 rodadas sem ganhar um jogo sequer. Só a título de comparação, um turno tem 18 rodadas. O CRB chegou a 13 jogos sem ganhar um jogo. E isso cobra um preço absurdo. Momento de instabilidades, erro da direção do clube em não contratar, em não conseguir contratar. Não, não é nem contratar, mas é contratar de forma eficiente, de forma correta, porque o CRB contratou 8 jogadores e só um deles efetivamente contribuiu com a melhora do time. Enquanto no ano passado, por exemplo, o CRB contratou 3 e os 3 deram conta, ajudaram o time do CRB naquela janela de meio do ano. E aí o CRB capengou, correu risco, teve próximo e se livrou no momento menos improvável, que era no jogo da Vila Belmiro, o Santos campeão brasileiro da Série B, acesso assegurado, festa, e o CRB meteu 2 coquinhos no Santos. E com o resultado do CRB e os resultados que já tinham acontecido na rodada, naquela rodada, faltando uma rodada para o final, o CRB simplesmente assegurou a sua permanência. Mas a desilusão está nesse aspecto. Com tudo que a gente viu no primeiro semestre, e eu não estou comparando o nível de competição, mas com o que se viu no Alagoano, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, era inimaginável você pensar que o CRB, até o final do campeonato, estaria sofrendo como ele sofreu. Mas escapou. Que fiquem as lições. E para fechar, o CRB foi um ano atípico que acabou do mesmo jeito que sempre aconteceu na história do CRB. O CRB entrou em processo eleitoral esse ano. E o processo eleitoral é algo que o CRB sempre teve como entendimento, acordo, aclamação,
e não a disputa de chapas, não a disputa de eleição. Mas esse ano, um fator diferente quase leva o CRB para a disputa pela primeira vez no voto. E esse fator chama-se Marcos Barbosa, ex-presidente do clube, e que colocou à disposição dos conselheiros o seu nome para disputar com o atual presidente, Mário Marroquim, quem seria o futuro presidente do clube. E aí a campanha foi quente. Com muitas discussões, com muitas mexidas de bastidores, com idas e vindas, até que numa segunda-feira, praticamente a 48 horas da eleição, o Marcos Barbosa publicou uma nota abdicando da disputa da eleição, retirando o seu nome à disputa de presidente do CRB. Nos bastidores, e vocês também acompanharam isso aqui na TV Esporte Alagoano, a eleição estava perdida para o Marcos. Ele não ganharia a eleição. Marco Marroquim tinha uma ampla vantagem no Conselho, não perderia a eleição e seria um desgaste muito grande para o Marcos, com o nome que ele tem, com a história que ele construiu no CRB, sair derrotado desse processo. E aí, reunindo uma série de fatores, o Marcos acabou desistindo. Ainda se tentou articular uma saída mais honrosa para o presidente, que não saísse com aquela ideia de uma derrota acachapante. Mas aí eu fui surpreendido, porque não partindo do Mário Marroquim, porque todas as informações que eu tive era de que o Mário até tinha aceito uma composição de um integrante da chapa do Marcos Barbosa vir para a chapa do Mário Marroquim, mas os seus apoiadores, os conselheiros que lhe deram sustentação, rejeitaram qualquer que fosse o nome vindo da chapa do Marcos Barbosa. E aí a chapa ficou puro sangue de Mário Marroquim por mais 4 anos. Não se sabe, mas obviamente que os gestos feitos ao longo da eleição deixa a ideia de que é o Marcos que sai derrotado e que não me parece que será um cara a liderar uma oposição. Pelo menos não me parece essa a ideia. Me parece mais que o Marcos vai, mais uma vez, se recolher politicamente em relação ao clube, mas, como ele publicou, inclusive na sua nota, ficar à disposição se assim o clube entender, como ele até disse, sempre que fui procurado, apoiei o Clube de Regatas Brasil. Mário Marroquim sai fortalecido com a vitória e com o entendimento dos conselheiros de apoio ao Mário e de rejeição ao Marcos Barbosa. Mas o grande desafio do Mário não é
em relação aos conselheiros? É em relação ao torcedor. Por algumas declarações, por um comportamento que às vezes mostra uma soberba ou um confronto com o torcedor, os resultados dessa reta final de temporada, o fato de não conseguir um sonho do torcedor regatiano, que é o acesso, o presidente Mário Marroquim tem uma rejeição muito contundente em boa parte da torcida. Eu não vou dizer que é a maioria, eu não vou dizer que é a totalidade, mas eu diria que boa parte da torcida. Então acho que esse é o grande desafio do Mário Marroquim para esse novo mandato que começa agora, dia 1º de janeiro de 25 e vai até 31 de dezembro de 2020, 25, 26, 27 até 28. É o período que Mário Marroquim continuará comandando o Clube de Regatas Brasil. Que fiquem nesse processo os acertos para serem ainda mais reforçados pelo Mário e os erros a serem corrigidos, ou de que se tenha um novo rumo em relação aos aspectos que cercam o que o Mário faz à frente do CRB.